falar do campo, né? Da sua carreira no campo, enfim, os jogos e tal. Viralizou também na internet, eu não vou lembrar a página pra dar crédito, desculpa. Você tem que começar a anotar, mas a história que eu não conhecia do futebol feminino na Inglaterra e porque ele foi barrado, né? Você viu essa história esses dias? Porque viralizou em várias contas, assim. O futebol, né, foi inventado na Inglaterra, se jogava ali no final do século XIX, 1800 e pouco, tal. Aí no começo do século, as mulheres que trabalhavam nas fábricas jogavam, as operárias ali e tal. Aí teve a guerra, não lembro se a primeira ou a segunda, mas enfim, os homens foram lutar na guerra, as mulheres ficaram ali e continuaram jogando, os times de fábrica e tal. Chegaram a fazer jogos com 50, 60 mil pessoas no estádio, em 1900 e bolinha, assim. E aí quando... E fizeram um jogo, uma final de Copa da Inglaterra, com mais público do que o maior jogo masculino da época lá, que eu acho que era Liverpool e Everton, sei lá. E aí os caras voltam da guerra e começa a competir em popularidade, assim, tipo, de público que vai para um jogo, interesse em assistir um jogo, interesse em assistir outro jogo. E aí rola uma proibição da Federação de Futebol da Inglaterra, que o jogo deve ser desencorajado, a prática entre as mulheres. O cara que decidiu era um cara, era um homem. Aí ele falou... Vocês querem que eu resolva o problema? E aí, basicamente, fica sem jogar décadas até, sei lá, anos 80, 70, não sei. Mas é muito louco isso. Eu não sabia dessa parada que, tipo, no começo do século passado, no país que inventou o futebol, já teve uma briga. E teve futebol feminino com um grande público, com as pessoas querendo assistir. Isso poderia ter mudado o curso da história da modalidade, com certeza. Né? Poderia ter o mínimo de equilíbrio mesmo. De opção de gostar. Porque, pelo menos, a nossa geração, não é que a gente é estimulado a gostar de futebol masculino. A gente é estimulado a ignorar o futebol feminino. Tem diferença nisso, entendeu? Tipo assim, eu, por exemplo, falar que eu assisto o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, eu não assisto. Só que quando tá passando na TV, eu coloco. Porque eu gosto da ideia de... O que tá passando na minha TV? Futebol. Então, é esse jogo que tá passando, muito legal. Pra mim, não tem o menor problema. Mas eu ainda sou de uma geração que assistir ao futebol feminino, isso aí não vale nem apoio. É real que não passava, na verdade. É o Luciano do Vale. É o Luciano do Vale que tem essa imagem. Acho que assim, acho que tem algumas coisas que me incomodam assim, em relação a isso. Por exemplo, eu gosto de futebol, fui jogadora de futebol, óbvio que eu não me importo de ver uma mulher jogando futebol. Mas tem jogo de futebol de mulheres que eu não assisto. Porque eu não consigo assistir. Agora, também tem jogo de futebol dos homens que eu também não assisto, porque também não dá pra assistir. E não tô falando de série CD. Não. Campeonatinho francês, assim, é duro de assistir, tá? Aí, pegar dois times. Fica o recado Brasileirão Série A, meu. É isso. De cada 10 na rodada, mano, tem uns 2 que você não perde nada. A segunda coisa que me incomoda é que, assim, a mulher, dentro do nosso país, ela sempre foi vista como produto. Então, a atleta, ela nunca é reconhecida, ela só é reconhecida pelo corpo. Sim. Então, durante muito tempo, as grandes mídias exploravam muito mais a sexualidade da mulher do que o talento. Sim, as musas do vôlei e tal. Então, isso é uma coisa que me incomoda muito e acho que foi caindo um pouco, porque hoje a gente tem mulheres nos grandes centros, que não aceita mais tantas coisas e muitas com poder de fala. Porque antigamente a gente não tinha um poder de fala. E nem poder aquisitivo pra brigar, né? É isso. Então, hoje a gente tem poder de fala. Então, isso é uma outra questão. E a outra questão que me incomoda é que, assim, hoje, quando algumas pessoas criticam a mulher jogando futebol, eu vejo que, assim, não tem conhecimento zero da modalidade, né? Então, se em 1930 nós tivemos a primeira Copa do Mundo, as mulheres tiveram em 1991. Jogos Olímpicos, futebol, somente em 96. E várias outras modalidades que foram sendo colocadas, né? A gente foi proibida dentro do nosso país durante 40 anos. Então, assim, cara, se hoje a gente tivesse a modalidade do futebol de mulheres completamente desenvolvida e no nível técnico e físico dos homens, cara, alguma coisa tava muito louca aí. Sim. Porque a gente teve um gap gigantesco. Pô, fazer em 20 o que fizeram em 100, porra. É isso. Então, assim, impensável, não dá. É isso, a modalidade ainda está em desenvolvimento, né? Se a gente olhar para dentro do nosso país, em 2019 a gente tem categoria de base e não em todos os grandes centros. Mas o desenvolvimento está acontecendo e ele é visível, né? Sim. Alguns detalhes, assim, por exemplo, que as goleiras, por exemplo, eram muito cobradas.
E quem viu a última Copa e já viu competições anteriores, nota que estão melhores, né? No geral, enfim. Cara, isso é outra coisa que existe, assim, tem muita gente que é contra essa discussão. Eu sempre fui muito questionado se tinha que diminuir gol ou não. Né? E sempre falei assim, que, cara, a gente quase não tem espaço para jogar. Se tiver que diminuir o gol, cara, acaba com a modalidade, porque nós não temos. Agora, boa parte das modalidades tem ali uma certa diferença. Eu não sei se te dizer se é necessário. A mulher tem a estatura, acho que a estatura média da mulher é menor que a do homem. Tem algum estudo que me diz? Vamos para a ciência, cara. É a ciência que tem que dizer, não sou eu. Se a ciência achar que seria muito mais atrativo, é de se pensar. A Fran, ela falou esse argumento do, já tem poucos campos, já tem poucos lugares, seria mais difícil. E eu nunca tinha escutado, eu falei, faz total sentido esse argumento. Mas, assim, um testezinho, não sei se já rolou, mas um testezinho e uma consulta às atletas não custa nada, né? Porque vamos supor, se botasse as atletas para jogar ali um jogo com campo reduzido e tal, e aí fala, e aí, o que você achou disso? Se a atleta fala, gostei. É isso, e tem outra questão, assim, eu não sei se as atletas seriam a favor. Eu acho que boa parte aí seria muito contra qualquer adaptação. Para mim faz mais sentido ser contra, sinceramente, a ideia. E outra coisa que eu ia falar... Mas se vai mudar ou não, eu queria dizer se vai mudar ou não, a palavra tem que ser das atletas, as atletas têm que ser ouvidas. Não, cara, mas as modalidades que têm diferenças entre homens e mulheres são normalmente espaços que você monta pra jogar. Sim, equipamentos ajustáveis. Então, tipo assim, a rede do vôlei, você coloca a rede na altura que você quiser. Sim. Então, beleza. Sim. Mais simples. A tabela do basquete, em grande maioria de qualquer competição, você regula. É uma tabela retrátil. Tudo é boa de competição. Vontade. Porque hoje, qualquer jogo grande que você vai, em grandes estádios, você tem aquecimento com traves móveis, né? Mas, enfim, eu acho que isso é uma discussão. Mas outra coisa, assim, em 2016, isso me chamou muita atenção porque ficou muito aflorado, todo mundo falava disso, e eu fiz uma pesquisa rápida das 2 últimas Olimpíadas, 2 últimos mundiais, eu acho, masculino e feminino, porque os Jogos Olímpicos têm a questão de idade dos homens, e assim, tinha uma diferença de 20 centímetros dos goleiros mulheres e homens. E aí eu olhava, caramba, e a Hope Solo? A Hope Solo, acho que ela tem 1,74m, 1,75m. Ela dá muito conta do gol, né? Aí você olha para a Hope Solo, o que tem a Hope Solo? Um desenvolvimento físico completamente diferente. É uma atleta, né? Ela é uma atleta. Então eu acho que, assim, mais do que mudar o tamanho da trave, a gente precisa pensar em desenvolvimento, né? Essa atleta goleira, ela precisa fisicamente ser uma goleira capaz de ter uma explosão, você entendeu? Então, acho que também tem esse lado que muita gente só vê o tamanho do gol, mas não se pensa nesse desenvolvimento. Eu gosto mais dessa linha. Que eu gosto mais da linha é importante. De melhorar o atleta, atleta. Sim. Tipo assim, o campo é grande, então corre mais, treina mais, sabe? Assim, tipo, óbvio que isso é óbvio que é simplista treinar mais, mas se você tiver... Treinar mais de cedo, né? Base, isso, tudo. É assim, se você tiver como ser dedicado a isso... Beleza, você vai achar normal. Vai achar normal correr os caras correndo 12 km por jogo. E isso também é uma coisa natural, porque se você olhar qualquer modalidade, os atletas se desenvolvem fisicamente a partir dos anos, né? A NBA não tinha tanta enterrada que ele tem hoje, ou não corria tanto, o futebol não corria nesse exemplo tanto. do feminino, a própria WNBA, a média de altura das atletas é uma crescente considerável. De tipo assim... Tinha uma atleta de 1,90m. Hoje, todo time tem mais de 2 metros. Sabe assim, tipo, em espaço curto de tempo também, o desenvolvimento físico vai acompanhando. Porque aí entra a história do interesse. Então, começou a ficar interessante, vamos contratar a mina da Europa que tem 2 metros, sabe assim, começa a fomentar o mercado. Você pega o Mundial de 2023 agora, tipo, a evolução que a gente teve, tática, técnico e físico, foi gigantesco, assim. Cara, pensar em tempo menor, cara, acho que não dava. Pensar em diminuir o campo, cara, tinha jogo que não tinha espaço diante da inteligência. Então, assim, não sei, eu sou muito a favor da ciência. A ciência fez lá e aí, ok, vamos pensar assim.